Bom dia, irmãos e irmãs, sejamos bem-vindos a mais um programa Palavra de Fé e Vida. Hoje, nesta quarta-feira, queremos com cada um de vocês meditar o Evangelho que a liturgia da Igreja nos apresenta para esse dia de hoje. Somos convidados a meditar o Evangelista São Mateus, capítulo 23, versículos do 27 ao 32. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, sois como os sepulcros caiados, por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de cadáveres e de toda podridão. Assim também vós, por fora, pareceis justos diante dos outros, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e injustiça. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, construís sepulcros para os profetas e enfeitais os túmulos dos justos, e dizeis: se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. Com isso, confessais que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Vós, pois, completai a medida de vossos pais. Neste Evangelho, capítulo 23, nós continuamos meditando essas advertências de Jesus à conduta dos fariseus, uma tentativa de fazer com que eles se convertam. Hoje, ele compara a conduta destes mesmos a sepulcros caiados. Na época de Cristo, os cadáveres, os sepulcros, eram aqueles que por contato conduziam à máxima contaminação e por isso deviam ser evitados a qualquer custo. Justamente por isso eles eram sempre pintados com cal para serem evitados, principalmente à noite. Mas também eram ornamentados em honra do defunto. Por isso Jesus recorda que eles ornamentam, fazem grandes mausoléus aos profetas e tudo mais. Quando Jesus os compara então aos sepulcros caiados, é dizer que a conduta, o modo de agir deles conduzia e lhes trazia muito mais impureza do que eles imaginavam. Mais uma vez, é aquela crítica a dizer que a pureza ela não é somente exterior, mas ela é fruto do nosso modo de viver, é fruto das nossas convicções, é fruto do modo como nós assimilamos a palavra de Deus. É nesse sentido que Cristo, então, compara os fariseus a sepulcros caiados, por fora belos, mas por dentro cheio de toda imundície, e também capazes de levar a todos aqueles que vêm a entrar em contato com ele a uma grande impureza. Claro, o convite de Cristo é sempre a conversão, não é somente condenar, não é somente dizer que erraram, mas é buscar resgatar aquela conduta, resgatar aquele modo de ser, para que eles possam, de fato, não viver a hipocrisia. A hipocrisia que é justamente isso, de dizer uma coisa e fazer outra, de colocar-se de um lado, mas fazer outra completamente diferente. É disso também que Cristo quer nos resgatar. Por fim, nós vemos essa expressão de Cristo que diz: vós completais a medida de vossos pais. Não porque eles sejam de um certo modo cúmplices da morte dos profetas, mas porque eles têm as mesmas atitudes que condenam. Porque diziam, se tivéssemos nascido na época dos profetas, não os teríamos matado. Mas, no entanto, ali está Cristo, e eles são incapazes de perceber a presença de Cristo, são incapazes de ver o messianismo de Cristo. Por isso, essa medida completada pode ser interpretada como uma referência à morte de Cristo. Ou seja, eles completam a medida porque não matam um profeta qualquer, mas irão matar o próprio Cristo, porque presos às suas convicções, porque presos ao seu modo de pensar, e incapazes de perceber o anúncio que Cristo vem lhes trazer. Por isso, o convite que hoje Cristo vem nos fazer é justamente de que exista esta correspondência entre aquilo que nós somos e aquilo que nós professamos, entre aquilo que nós somos exteriormente e aquilo que nós trazemos no nosso interior, para que também a nós não seja dado o adjetivo de hipócritas, aqueles que dizem uma coisa, mas fazem outra, mas que muito pelo contrário, o nosso ensinamento e a nossa conduta sejam iguais. E também, nesse sentido,
nos convida constantemente à conversão, a mudar a nossa vida, a mudar a nossa forma de pensar, para cada vez mais nos aproximarmos do Cristo. Esta é a palavra de fé e vida que queremos levar até você nesse dia de hoje. Te convidamos a inscrever-se no nosso canal no YouTube, Frei Moisés, OSM, a ativar as notificações, a curtir a nossa página no Facebook, @Paróquia Sena, a compartilhar esta mensagem com outras pessoas. E amanhã nos encontramos mais uma vez para mais um programa Palavra de Fé e Vida.